Escola Bíblica Dominical acontecendo normalmente às 10 horas da manhã. Não tem mais aquele tempo das 9 horas de louvor, de palavra, de avisos. Nós vamos direto para a lição. Nós estamos estudando a revista Vitória na Adoração. Nós temos aqui exemplares na nossa secretaria, você pode vir buscar o seu. Você que deu o nome para receber a revista, venha buscar a sua revista e pagar o valor de R$7. Se lembre disso, isso é importante. Mas vamos então dar continuidade às lições da revista. Hoje é a lição número 7. Você que já tem a revista, pode abrir aí na sua casa e na lição número 7. A adoração que agrada a Deus. Nós vamos aprender sobre a adoração que agrada a Deus nesta manhã. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia no texto base para nós, que é Romanos capítulo 12, no versículo de número 1. Abra a sua Bíblia ou ligue o seu aplicativo da Bíblia. O importante é estar com a Bíblia. Então abre em Romanos capítulo de número 12, no versículo de número 1. Nós vamos ler somente este versículo como texto base da nossa aula nesta manhã. Romanos capítulo 12, no versículo de número 1. Vamos ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Este é o nosso texto base nesta manhã. E qual que é o objetivo desta lição? O objetivo da lição é identificar o ensino do Novo Testamento sobre o culto que agrada a Deus. Então nós vamos ver aqui a partir desse texto de Romanos, sobre o culto que agrada a Deus. E para isso, eu queria começar com vocês uma breve exegese aqui, dessa segunda parte desse versículo. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que o Paulo queria dizer quando ele escreveu isso aqui? Nós vamos ver aqui em trechos pequenos sobre o significado desta afirmativa de Paulo, desta frase que Paulo escreveu em Romanos, inspirado pelo Espírito Santo. Vamos lá. Apresentai o vosso corpo. O que significa isso? Evoca a prática do Antigo Testamento quanto às ofertas queimadas e os sacrifícios. Nós vemos que a Bíblia ela se divide na sua aliança, o pacto das obras e o pacto da graça. Vimos isso na aula passada. E dentro do pacto da graça, duas dispensações, ou duas alianças, a antiga aliança e a nova aliança, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, as pessoas se achegavam a Deus para perdoar pecados, para cultuar o Senhor, através de sacrifícios, de ofertas queimadas. No Novo Testamento, como nós vimos na aula passada, com a vinda de Jesus, tudo isso foi quebrado. Agora é adoração de coração, o véu foi rasgado, nós temos livre acesso a Deus. Então, quando Paulo está falando isso aqui, Paulo quer trazer um contraste com as ofertas queimadas aos sacrifícios. Por quê? Apresentar é colocar-se à disposição de alguém. E assim como na velha dispensação, a pessoa, o sacerdote colocava o corpo do animal sobre o altar, assim também agora nós colocamos o nosso corpo no altar de Deus. Não da maneira como se fazia no Antigo Testamento, figuradamente, não é literalmente. Então nós apresentamos o nosso corpo no altar de Deus. Assim como o sacerdote iria lá apresentar aquele animal no altar de Deus, nós apresentamos o nosso corpo no altar de Deus. Então, corpo é literal ou figurado? É literal. Isso aqui Paulo quer falar literalmente. Eu quero me apropriar do doutor Martin Lloyd Jones, que ele traz aqui alguns motivos pelo qual esse corpo que Paulo fala aqui é o corpo literal, não é um corpo figurado, não é uma metáfora, é o corpo literal que Paulo está falando aqui. Por que o Dr. Martin Lloyd Jones fala isso, que o corpo é literal? Primeiro, porque ele traz a seguinte razão: na salvação cristã, a pessoa tem que ser salva por completo. A pessoa completa tem que ser salva. É o evangelho todo para a pessoa toda. Então, toda a pessoa, ela tem que ser salva. Toda a pessoa, ela é salva. O corpo da pessoa, a mente da pessoa, o coração da pessoa é salvo.
Então não tem uma parte do nosso corpo que não seja salva e a outra parte seja salva. E ele fala isso porque não somente a nossa mente tem que ser salva, nem somente a nossa alma, ou somente o nosso coração, o nosso corpo, é uma salvação completa. Em segundo lugar, por causa da unidade do nosso ser. Nós somos constituídos de corpo e alma. Então há uma unidade entre o nosso corpo e a nossa alma. Por que o Dr. Martin Lloyd Jones fala isso? Lembra da filosofia, da nossa não, da filosofia do mundo de hoje? Meu corpo, minhas regras? Muitas pessoas se amoldam diante dessa filosofia. O corpo é meu, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso nem cuidar, posso deixar desleixado, não posso fazer nada. Eu posso cuidar até demais, ao ponto de cultuar o meu corpo. Mas ele quer dizer aqui que o corpo, para essas pessoas, o corpo em si é irrelevante. O que realmente importa sou eu como pessoa. Conquanto que eu seja salvo, o que eu faço com o meu corpo não importa. O que importa é que eu seja salvo. É isso que Martin Lloyd Jones quer trazer aqui, a perspectiva mundana dessa ideia. Né? O corpo é meu, mas as regras não são minhas. As regras são de Deus. E nesse jogo da vida eu tenho que me amoldar às regras de Deus, não às minhas próprias regras. Então ele quer dizer isso, há uma unidade entre corpo e alma. Então ao mesmo tempo que eu cuido do meu corpo, eu tenho que cuidar da minha alma. Os ascetas, antigamente, eles davam muita vazão à alma, esqueciam do corpo. Paulo caindo ao contrário disso aqui. Apresentei o vosso corpo. Isso inclui a vossa mente, isso inclui a sua alma. Então Paulo dá importância ao corpo, não é somente a alma, o corpo também é importante. Por quê? Porque o corpo é santuário de Deus. E ele não deve ser desprezado, e nem de se dizer que ele tem menos importância do que a alma. Quando nós somos salvos do nosso corpo e a nossa alma. É o completo, a completude, há uma unidade entre corpo e alma. Então, a terceira razão, porque o Dr. Martin Lloyd Jones está falando aqui, que esse corpo que eu falo aqui, é o corpo literal, é porque o corpo é o instrumento pelo qual a alma age. A alma, a personalidade que tem dentro de nós, que cada um de nós temos, se expressa pelo corpo. Sem a alma não tem corpo. Sem o corpo não tem alma. Então o que eu penso aqui no meu cérebro, eu pensei aqui em colocar a mão na cabeça. Meu corpo agiu na hora. Coloquei a mão na cabeça. Levanto sua mão, levanta minha mão. Dou um tchau para você. A minha mente e o meu corpo estão ligados. Então, a mente pensa, a alma pensa e o corpo reage. Então eu preciso, é a unidade, lembre-se da unidade. Então o corpo é o instrumento pelo qual a alma age. Em quarto lugar, o corpo é uma das principais fontes de tentação e pecado. A maior luta contra o pecado está no corpo, mas também está na alma. Pois este sempre tenta assumir o controle de tudo. O pecado sempre tenta assumir o controle de todas as coisas. Controle da nossa mente, controle do nosso corpo. A nossa mente corrompida se corrompe cada vez mais por causa do pecado. O nosso corpo corrompido se corrompe cada vez mais por causa do pecado. Porque o pecado, ele quer controlar todas as coisas. O pecado quer estar no controle da situação. O pecado quer que nós achemos que estejamos no controle da situação. Mas quem está no controle de todas as coisas é o Senhor Deus Todo-Poderoso, não somos nós. Não é o nosso corpo, não é a nossa alma, é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Então essas são as razões pela qual o Dr. Lloyd Jones acredita que Paulo escreveu aqui corpo de forma literal, apresentar o nosso corpo, nós, ao Senhor. Sacrifício vivo, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. O que ele quer dizer? Ele quer trazer um contraste do que eu e você devemos fazer com o que era feito pelos filhos de Israel. Por quê? Porque hoje não, aliás, os filhos de Israel, eles apresentavam animais mortos para morrer ao Senhor. Então apresentavam corpos mortos.
ao Senhor. Hoje nós não apresentamos corpos mortos, mas sim corpos vivos. Eu e você, organismo vivo. Nós nos apresentamos diante do Senhor para adorá-lo, para bendizê-lo, para glorificá-lo, para agradecê-lo. Nós nos apresentamos de forma viva. Paulo quer mostrar aqui que devemos continuar apresentando o nosso corpo. O animal era morto só uma vez e acabou. Nossa adoração é contínua. Nós apresentamos o nosso corpo continuamente ao Senhor. Então é isso que Paulo quer dizer aqui, como sacrifício vivo. E este é o princípio do sacrifício vivo. Por quê? Porque nós prosseguimos apresentando o nosso corpo vivo a Deus. Porque nós não estamos mais mortos, meus irmãos. Nós estávamos mortos quando nós não estávamos com Jesus. Na linguagem de Efésios 2, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele, sendo rico e gracioso e misericordioso, nos deu vida. E agora nós nos tornamos corpos vivos. Não somos animais para morrer, mas somos corpos vivos para serem apresentados ao Senhor. Santo, apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo e santo. A palavra santo quer significar separado. Então o que Paulo queria dizer com isso aqui? Lembra-se de um animal que era separado para a oferta, para o holocausto? Era um animal que sem defeito, não podia ter mancha nenhuma no animal. Se chegasse lá com um animal defeituoso, não era uma adoração que agradava a Deus. O animal tinha que ser perfeito, não podia ter defeito no animal. Defeito nenhum. Da mesma forma, nós somos separados do Senhor para se achegar a Ele, para estar com Ele, para buscá-lo. Nós que somos filhos de Deus, aqueles que foram adotados por Deus, nos achegamos agora, separados, com os nossos defeitos. Dessa vez com defeitos, mas para que o Senhor cuide da gente, para que o Senhor nos ajude nesse processo de santificação. Nós somos santos, devemos nos apresentar santos a Deus, para que Ele nos santifique a cada dia mais, e nós possamos prosseguir nesta vida de continuação. Então nós chegamos aqui agora, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. O que Paulo quer dizer aqui com essa palavra, agradável? Os sacerdotes, eles colocavam óleo e incenso em uma porção de flor de farinha, e aquilo aspirava um aroma suave. As narinas eram purificadas. Então esse era um símbolo da apresentação de algo a Deus, algo que era aceitável. O significado da palavra agradável no dicionário quer trazer o significado de deleite. Agradável, algo que traz deleite, algo que traz prazer para a pessoa. Então isso é um símbolo, isso que se fazia no Antigo Testamento, era um símbolo de alguma coisa que estava sendo apresentada a Deus, estava sendo agradável. Então nós devemos apresentar o nosso corpo de forma que suba o mais agradável aroma a Deus. A nossa adoração deve subir como o mais agradável aroma a Deus. Isso faz diferença na nossa adoração. Quer ver? Abra na sua Bíblia ou no seu aplicativo da Bíblia, Efésios, capítulo de número 5. Nós vamos ler aqui um versículo deste texto. Efésios, capítulo de número 5, no versículo de número 1, vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós. Agora aqui, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. A obra sacerdotal do nosso Senhor Jesus foi até Deus como um aroma suave.
como um aroma que estava agradando a Deus. Assim, a nossa adoração tem que subir a Deus como um aroma suave, como algo que está agradando a Deus. O nosso corpo tem que ser apresentado ao Senhor para agradar a Deus como aroma suave. O nosso culto, ele precisa ser agradável a Deus. Deus não aceita um culto de qualquer forma. Assim como ele não aceitava os animais na antiga dispensação de qualquer forma, na nova aliança ele também não aceita o culto de qualquer forma. O nosso culto, ele precisa ser agradável a Deus. Os sacrifícios feitos no Antigo Testamento subiam como um aroma agradável a Deus. Estava agradando a Deus, estava trazendo prazer a Deus. Assim deve ser o nosso culto também. O adjetivo agradável também é aplicado no culto do Novo Testamento e também é aplicado no nosso culto. O nosso culto tem que ser agradável a Deus, precisa ser agradável a Deus. Estou continuando aqui. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. A palavra culto aqui pode ser traduzida pela palavra serviço, ou aliás, a palavra serviço pode ser traduzida pela palavra culto. Quando nós vemos, hoje nós não podemos vir à igreja por enquanto, mas quando a gente vem à igreja para apresentar o nosso corpo, para prestar culto ao Senhor, nada mais nada menos nós viemos para prestar um serviço a Deus, para servir ao Senhor. E a forma como que eu sirvo a Deus vai determinar a forma com que eu vou expressar o meu culto, como que eu vou prestar o meu culto a Deus. Se eu sirvo a Deus, se meu serviço a Deus é de forma relaxada, o meu culto vai ser de forma relaxada. Mas se o meu serviço a Deus é de excelência, o meu culto vai ser de excelência. E vem cá, excelência é um princípio que agrada a Deus. A excelência agrada a Deus. A excelência sobe como aroma suave até as narinas de Deus. O serviço de Deus significa o culto a Deus. Nós viemos servir ao Senhor. Eu estou aqui para servir ao Senhor. Isso se expressa no meu culto. Porque o culto público, aquele que você vem aqui quarta-feira, sexta-feira, domingo de manhã e domingo à noite, é apenas uma parte. A totalidade é a vida. É isso que importa. O que importa é a vida. Não venha à igreja achando que você está fazendo o máximo de você, dando o máximo de você. Não venha à igreja achando que no domingo à noite está bom essa adoraçãozinha que você presta aqui, esse serviço que você presta ao Senhor. Não ache que isso está bom. A totalidade é a vida. Quando a gente vem para a igreja com essa mentalidade, nós estamos sendo nada mais, nada menos do que consumidores. A gente vem na igreja, ouve um louvor bonito, bate palma, até levanta a mão para louvar o Senhor, para adorar o Senhor. Ouve aquela palavra sustância do nosso pastor Renatão, mas vai embora, nada acontece, a vida continua a mesma, nada muda. Então que culto é esse que estamos prestando ao Senhor? Que serviço é esse que estamos prestando ao Senhor? Isso não vale nada para Deus. Mas se eu chego aqui na igreja, apenas como uma parte do meu culto que é feito lá fora, do meu serviço que é prestado lá fora, no meu trabalho, na minha casa, na minha faculdade, no ambiente que eu estou, no meio que eu estou, aí é coisa diferente, viu? Aí o negócio muda por completo. Aí eu presto aqui somente uma parte do meu culto e agrada a Deus. E eu vou para casa renovado para enfrentar mais uma semana. Eu vou para casa animado para enfrentar mais um dia de trabalho. Isso é o culto que agrada a Deus. Mas ele começa lá fora e depois vem aqui para dentro da igreja. Aqui é só uma parte. A totalidade é a vida. E racional, para nós encerrarmos aqui esse pequeno significado do que Paulo queria dizer
neste texto. Racional significa o sacrifício que é oferecido pela mente. Racional é o oposto de irracional. Uma grande luta que nós travamos nos dias pós-modernos, é que hoje se tem o senso, a noção de que a fé, ela tem que ser exteriorizada, ela tem que ser mostrada. E como que ela tem que ser mostrada? Através do que é espetacular, através do que é visível. Eu já ouvi de uma pessoa, isso lá em Belo Horizonte, fazendo seminário. A pessoa me parou na rua e perguntou onde tinha uma igreja perto. E aí eu falei com ela, eu estou indo para a igreja agora, quer ir comigo? Qual igreja? Ela disse. Presbiteriana, essa aqui do bairro Palmares, a 8ª igreja presbiteriana, vamos lá? Ah, presbiteriana, né? Não vou não. Não, lá o Espírito Santo não age não. Eu fiquei aquilo na minha cabeça. Essa mulher está atrás do que é espetacular, do que é visível. Ela não foi, eu fui muito abençoado. Mas as pessoas estão indo atrás hoje do que é espetacular, do que é visível. Não se atentam ao racional, querem somente o irracional. Querem milagres, querem poder. Se isso não aconteceu no culto, o Espírito Santo não agiu. Se o louvor não foi do jeito que eu gosto, o Espírito Santo não agiu. Se a pregação não tocou no meu íntimo, o Espírito Santo não agiu. E aí, se não teve na linguagem de hoje o céu na terra, o Espírito Santo não agiu. Que fé é essa? É fé no espetacular, é fé no que é visível. Isso é um culto irracional, porque o culto racional que Paulo está falando aqui, é o culto que é oferecido pela mente. E aí eu quero me apropriar aqui novamente do Dr. Martin Lloyd Jones, quando ele diz que o primeiro grande motivo para o viver cristão é o intelectual. Por quê? Começa na mente. Os cristãos, eles não vivem meramente segundo seus sentimentos e impulsos, mas governado por seu entendimento da verdade. O que manda é o intelectual, é o entendimento da verdade. E aí aquilo que eu entendo como verdade, vai guiar o meu impulso, vai guiar a minha vida. Porque não adianta ter na mente, já vem falando isso aqui há algum tempo, não adianta ter na mente, mas não ter no coração. Não ter na ponta dos pés. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas obras. Somente aqui não basta, meu amigo, minha amiga. Tem que estar aqui. Tem que estar no pé. Tem que ser verbalizado. Os cristãos não vivem meramente segundo os seus sentimentos e impulsos, mas eles são governados por seu entendimento da verdade. É isso que manda aqui no culto racional. Então a ideia de Paulo aqui é que o culto cristão é a oferta da nossa vida, apresentar a nossa vida como um sacrifício agradável a Deus, semelhante aos sacrifícios que aconteciam do Antigo Testamento. Semelhante, de forma figurada. Hoje nós apresentamos as nossas vidas, os nossos corpos vivos. Então, isso que Paulo quer trazer aqui sobre a adoração. E aqui agora nós vamos começar a ver a adoração que agrada a Deus. Quais são as características da adoração que agrada a Deus? A primeira delas é que ela se fundamenta no conhecimento. Mas como assim? A adoração verdadeira baseia-se no conhecimento. Nós vimos aqui que nós não somos governados pelos nossos sentimentos e impulsos, mas sim pelo aquilo que nós entendemos da verdade. Então, o nosso conhecimento que se baseia, em nosso conhecimento que se baseia a nossa adoração. Deus só pode ser adorado se for conhecido. Nós não podemos adorar a Deus, nós não podemos conhecer a Deus em sua totalidade. Deus é infinito, nós somos finitos, o infinito não pode conter o finito não pode conter o infinito. Então nós conhecemos de Deus aquilo que Ele se dá a conhecer. E Deus só pode ser adorado se for conhecido. Nós só podemos adorar a Deus se conhecemos a Deus como Ele quer se apresentar a nós.
Lembra do Salmo 100? Um convite à adoração. Vamos abrir nesse Salmo. Salmo de número 100, no versículo de número 3. Nós estudamos esse Salmo algumas semanas atrás. Um convite de adoração, para adoração no templo do Senhor. E no versículo 3 deste Salmo vai dizer o seguinte: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. E a primeira palavra que aparece aqui é sabei, ou seja, tem que ter entendimento, nós temos que saber quem nós estamos adorando, o que nós estamos adorando. Então o salmista convoca o seu povo dizendo isso, vocês têm que saber quem é o seu Deus é que criou todas as coisas, o seu Deus é quem criou a sua vida, e nós, eu e você, nós somos povo e rebanho de Deus, isso que nós temos que saber sobre Deus, nós temos que adorar a Deus, já que nós conhecemos a Ele. O salmista aqui, ele está nos convidando a adorar a Deus, quando nós conhecemos aquilo que Ele faz, e aquilo que Ele é, e aquilo que Ele faz, e aí nós somos motivados a adorar a Deus. Eu sei quem Deus é, eu sei o que Deus fez, o que Deus faz, isso me motiva a adorar a Deus. A nossa mente e o nosso coração, quando eles estão juntos, unidos, nos convencem a viver esta vida cristã para a glória de Deus, e aí eu não vou desperdiçar a minha vida, e aí dessa forma, nós mostraremos o nosso entendimento, ou seja, o que Ele é, pelo que Ele é, e a nossa gratidão a Deus, pelo que Ele faz. Sabendo disso, eu vou ser motivado a adorá-lo. Eu conheço quem Ele é o Criador de todas as coisas, Criador dos céus, da terra, do homem, de tudo que há na terra. E o que Ele faz? Ele tirou o seu povo do Egito, Ele cuidou do seu povo, trouxe maná para o seu povo, trouxe luz para o teu povo, trouxe Jesus para o teu povo, e Ele cuida de mim da melhor maneira. Eu vou adorar esse Deus numa outra perspectiva. Isso também é a perspectiva de Paulo, quando ele estava lá, pregando, em Atos capítulo 17, vamos abrir aqui esse texto, no Areópago, Paulo dando uma palavra de Deus para aquele povo, o seu discurso em Atenas, no versículo 23 ele vai dizer o seguinte: porque passando e observando os objetos de vosso culto, Antigo Testamento, adoração presa a objetos, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Este é o princípio de Paulo. As pessoas estavam adorando ali um Deus desconhecido, mas eles não sabiam quem era Deus. Como que isso seria possível? Como que essa adoração seria possível? Aí então Paulo descreve quem Deus é e o que Ele faz. Do versículo 24 ao versículo 31, vou ler apenas aqui o 24 e 25. O Deus que fez o mundo, tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus, Ele é independente de todas as coisas, Ele independe do mundo, independe de nós, Ele é o que é, Ele faz o que faz, e nele, esse versículo é muito bonito, que tem aqui neste trecho, no versículo 28, pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, é nele, nós temos que conhecer esse Deus para adorá-lo. Então Paulo está indo aqui, nesta época que as pessoas adoravam a vários deuses,
mas tinha ali um altar que eles estavam adorando sem conhecer, e essa adoração não agradava a Deus, porque não se baseava no conhecimento de quem Deus é e do que Deus faz. Isso determina a nossa adoração. Há uma palavra, uma frase em latim, que vai exprimir isso para a gente: lex credente, lex orandi. Aquilo que nós cremos determina como nós oramos. Se eu creio num Deus bom, eu vou orar a um Deus bom. Se eu creio num Deus de milagres, eu vou orar por um milagre diário na minha vida, seja ele qual for, extraordinário ou ordinário. É o meu conhecimento que vai determinar. É eu conhecer quem Deus é que vai determinar isso. E este conhecimento de natureza espiritual e possível somente por meio de Jesus. Jesus disse: quer conhecer a mim? Quem conhece a mim, conhece o Pai. Quem conhece ao Pai, conhece a mim. É simples. É por meio de Jesus. A segunda característica do culto que agrada a Deus é que ele é em espírito e em verdade. Paulo quer trazer esse texto fundamental em João, capítulo 4, no versículo 20 ao versículo 24. Os adoradores em espírito e em verdade. É o conceito de culto no Novo Testamento. A verdadeira adoração, ela foi inaugurada por Jesus Cristo, quando ele veio à terra. E ela acontece em espírito e em verdade. Mas o que significa isso? Nós vamos ver aqui, em espírito. O que significa adoração em espírito? Quer dizer que ela é uma adoração interna e do coração. Não é mais externa e através de sacrifícios. Não se prende mais a lugares sagrados. A igreja agora está funcionando dentro das casas. Não se prende mais a lugar sagrado. Isso não quer dizer, eu estou bem falando isso aqui também, que nós não devemos desprezar a igreja. Não. O propósito do Senhor é que nós estejamos na igreja. Nós vamos voltar para a igreja. Este é o propósito do Senhor. É um bom estudo para nós darmos aqui depois dessa revista. A igreja. Por que eu tenho que estar nela? Por que eu tenho que ser membro de uma igreja? Quais são os benefícios que a igreja traz para a minha vida? Então a adoração não se prende mais a lugares sagrados como na velha aliança. Agora a adoração é interna do coração. A adoração é simples. Não se prende mais aos rituais da lei cerimonial. Jesus veio e quebrou toda a lei cerimonial. Minha adoração não é mais dessa forma. É simples. A adoração é reverente, ela tem que reverenciar de uma forma santa e de uma forma respeitosa a pessoa de Deus. A adoração também é no Espírito Santo. Ninguém pode adorar a Deus sem a ajuda do Espírito Santo, porque não existe crente sem o Espírito Santo. Não é possível isso. Então a nossa adoração tem que ser no Espírito Santo. Não pode ter adoração sem o Espírito Santo. E em verdade, o que significa adoração em verdade? Quer dizer que ela deve ser de acordo com a Bíblia. Ou seja, ela está limitada àquilo que é autorizado pela Escritura. Então agora eu queria trazer aqui para você, nossa confissão de fé, de Westminster. O que ela vai dizer sobre o culto e a adoração ser autorizada pela Escritura. Lá no artigo de número 21. Deixa eu abrir aqui. Que vai dizer o seguinte: capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster, do culto religioso e do domingo, que diz o seguinte, no inciso 1: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Mas, olha aqui, o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e é tão limitado pela sua própria vontade revelada, que
que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, culto irracional, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Nossa confissão de fé quer dizer isso, quer tratar sobre isso. Mas a adoração, em verdade, ela também deve ser sincera. Por quê? Porque a veracidade é o contrário, a sinceridade é o contrário do formalismo exterior. O Senhor Jesus falando com os fariseus diz: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O culto deles é apenas formalismo, não tem verdade. O culto não está mais preso a locais ou espaços sagrados. E aí a confissão de fé, aqui vai continuar dizendo, no inciso 3, aliás, no inciso deixa eu ver aqui, no inciso de número 6, que diz o seguinte: agora, sob o Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato do culto religioso é restrito a um certo lugar, nem se torna mais aceitável por causa do lugar em que se ofereça, ou para qual se dirija, mas Deus deve ser adorado em todo lugar. Lembra que eu falei que a adoração é vida? A totalidade da adoração é da vida, não é apenas no culto público. Em todo lugar, em espírito e em verdade. Olha que precioso para nós, irmãos, o que a Bíblia diz sobre adoração em espírito e em verdade, o que a nossa confissão de fé diz sobre adoração em espírito e em verdade. Então, uma das características do culto que agrada a Deus é que ele tem que ser prestado em espírito e em verdade. Em terceiro lugar, é que ele envolve sacrifícios espirituais. Agora, não sacrifícios vivos, presenciais, agora de forma espiritual. É o contraste do culto no Antigo Testamento e no culto no Novo Testamento. Por quê? O culto agora é o fruto da união do crente com Cristo. O véu foi rasgado, nós entramos agora neste culto, nós temos livre acesso a Deus. Na linguagem de 1 Pedro, no capítulo de número 2, ele é a pedra viva, eleita e preciosa, nosso Senhor Jesus, e nós somos pedras vivas também. Então nosso sacrifício agora é espiritual. A igreja é uma casa espiritual, em contraste com o templo do Antigo Testamento, a adoração que estava presa ao templo. Todo crente agora é um sacerdote de Deus. Olha que bênção. Nós não precisamos mais do sacerdote, nem do sumo sacerdote. Jesus é o sacerdote perfeito. E agora todos nós somos sacerdotes, porque nós temos acesso a Deus. Os sacrifícios agora são espirituais, de coração, corpo vivo, em contraste com o sistema sacrificial do Antigo Testamento, os holocaustos que eram feitos no Antigo Testamento. Os sacrifícios de adoração, aqueles sacrifícios espirituais, são agradáveis a Deus agora por meio de Jesus. Na velha aliança, era agradável a Deus na matança de um animal, que simbolizava, era um tipo do que iria acontecer com Jesus. Agora, a nossa adoração é feita por meio de Jesus. O sacrifício de Jesus e a sua intercessão torna agora o crente, eu e você, aceitáveis a Deus. Torna a nossa adoração agora aceitável a Deus. Então, o outro princípio do culto que agrada a Deus é que ele envolve sacrifícios espirituais. E um texto para nos mostrar isso, este culto que agrada a Deus, está em Hebreus, no capítulo de número 13, nos versículos de número 15 e 16, que diz o seguinte: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de quê? De lábios que confessam o seu nome.
Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então o nosso culto, ele é o quê? Ele é um oferecimento. Ofereçamos. Ele tem um objeto, ele é dirigido a Deus. Ofereçamos a Deus. Ele é um culto mediado por Jesus, por meio de Jesus. O nosso culto agora, ele tem um sacrifício espiritual, sacrifício de louvor. O nosso culto agora é uma expressão de um novo estado espiritual, antes mortos nos nossos delitos e pecados, agora vivos, graças a Jesus, porque nós somos salvos pela graça, novo nascimento. Se não há novo nascimento, o nosso estado espiritual não mudou, nós continuamos mortos, mas se há novo nascimento, nós estamos vivos, e o nosso culto é fruto de lábios que confessam o seu nome. O nosso culto, ele é confessional, confessar o nome do Senhor. O nosso culto, ele é ininterrupto, sempre. Totalidade é a vida, a igreja é apenas um pedaço do nosso culto. O nosso culto é acompanhado por atos de amor fraternal. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, Deus se agrada. O nosso culto tem que ser doador ao próximo também. Como que nós seremos conhecidos? Nós somos conhecidos pelo amor. Qual é o amor que corre nas suas veias aí? O nosso culto também tem que se importar com o próximo. Nós não podemos negligenciar o nosso próximo. Mas esses são princípios do culto da nova aliança, do nosso culto hoje. É um culto que é marcado por sacrifícios espirituais. Então, as características do culto verdadeiro. Fundamenta-se no conhecimento de quem Deus é e do que Deus faz. O culto verdadeiro é em espírito e em verdade. O culto verdadeiro é marcado por sacrifícios espirituais. Mas o culto verdadeiro também é uma adoração racional. O culto que agrada a Deus é uma adoração racional. O Novo Testamento, ele nos traz 5 tipos de culto. Vou listar eles aqui para você. O culto vão e inútil. O culto ignorante. Lembra do Deus desconhecido? Eles não sabiam quem era aquele Deus. O culto de si mesmo. O culto a si mesmo. A centralidade do culto está no homem, não em Deus. É um culto, um tipo de culto. O culto verdadeiro, em espírito e em verdade. E o culto racional, que nós estamos aprendendo aqui em Romanos 12, no capítulo de número 1. São 5 tipos de culto listados no Novo Testamento. Qual deles o seu culto se encaixa? Culto racional. A palavra grega, logiken, latreian. Culto racional. Serviço de mente a Deus. Um culto lógico e inteligível. É uma adoração racional. Um culto que requer entendimento. Este texto é muito interessante, nós vemos. 1 Coríntios, capítulo de número 14, no versículo 14 também, versículo 14, versículo 15, que diz o seguinte: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. O culto, o nosso culto, ele requer entendimento. Nós vendo isso, a aula toda, as aulas todas. O homem é um ser racional, e ele deve louvar a Deus utilizando-se da sua mente. Olha que bênção. Culto, mente, coração, tem que estar unido em espírito e em
verdade. Então, para nós concluirmos aqui, irmãos, o que é que nós aprendemos nesta lição? A adoração que agrada a Deus. 4 princípios, 4 características da adoração que agrada a Deus. Fundamenta-se no conhecimento, é em espírito e em verdade, é marcada por sacrifícios espirituais e é marcada por uma adoração racional. Então, para concluir, nós aprendemos hoje que o culto que agrada a Deus fundamenta-se no conhecimento, deve ser oferecido em espírito e em verdade, por meio de sacrifícios espirituais e de maneira lógica e racional. O culto que agrada a Deus também deve seguir a lei da moderação, não mais exteriorizada, não mais em espetáculos. Mas o que significa a lei da moderação? Moderação é o domínio próprio, autocontrole, o equilíbrio entre mente e emoções. Culto racional, em espírito e em verdade, envolve a mente, envolve o coração, de forma lógica, de forma racional, e não irracional e espetacular. Deus se agrada da excelência. Como nós estamos prestando o nosso culto, como que você está assistindo esse estudo aqui agora, determina também. Eu venho dizendo aqui, começou a assistir um culto, uma live, termine. Você está prestando um serviço a Deus, e não um desserviço a Deus. Tire tempo para Deus. Milhões de pessoas estão fazendo cultos online. Tem gente que acha que isso não tem valor. Para mim tem muito valor, neste momento que nós estamos vivendo. Preste um serviço a Deus, um culto a Deus, de forma que vá agradar a Deus. Isso se baseia no conhecimento, na adoração em espírito e em verdade, por meio de sacrifícios espirituais e na adoração racional. É isso que nós queríamos falar aqui nesta manhã, e agora eu quero orar pela sua vida, no nome de Jesus. Senhor, abençoe a vida daquele que ouviu esta palavra aqui hoje, que foi ministrado por esta palavra aqui hoje, foi renovado por esta palavra aqui nesta manhã, Deus, e talvez aí, se não está prestando o culto que agrada a Deus, vai mudar o seu culto, mudar a sua forma de prestar o serviço ao Senhor, no nome de Jesus. Cuida do coração dessa pessoa, cuida da mente dessa pessoa, renova a mente, ilumina a mente, põe fogo no coração, luz na mente, fogo no coração, meu Deus. Que haja esse equilíbrio, meu Pai, em nome de Jesus, com a palavra do Senhor, Deus, que é tudo para nós, que é a espada de 2 gumes, que divide aquilo que é irracional e que é racional, que divide aquilo que é espetacular e o que é equilibrado. Teu Espírito Santo age, Deus, na nossa vida, meu Pai, em nome de Jesus. Nos abençoe neste dia de culto ao Senhor, dia separado para o Senhor, Deus. Abençoe a vida das famílias que estão assistindo essa aula, Deus, essa ministração do Senhor, Deus. Abençoe a minha família, meu Pai, em nome de Jesus. Nos dê graça de prestar o serviço, de prestar a adoração que agrada ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus, abençoe a nossa igreja aqui, Igreja Presbiteriana de Aracruz, Deus. Que nós possamos prestar esse culto verdadeiro ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.